Identificação: Rádio Cidade RC TV News, uma organização da Associação Cultural Comunitária dos Amigos dos Bairros de Itumbiara, situada na Rua A, número 60, no bairro Dom Veloso. Direção geral: Rogério da Costa Oliveira. Em 2023, a Prefeitura trabalhou muito e fez entregas que estão fazendo a diferença. Basta andar pela cidade para ver. Agora Itumbiara tem 1.100.000 metros quadrados de asfalto novo e 9.000 lâmpadas de LED. Reformou clínicas, UPAs, iniciou a reforma no hospital e criou o programa Saúde na Hora, com atendimento até às 22 horas. Entregou próteses dentárias e está zerando a fila de cirurgias. Agora tem ensino 100% em tempo integral e 50 novas salas de aula em construção. Foram retomadas as obras paradas, entregues centenas de escrituras e inaugurada a Casa da Mulher. Foram feitas mais de 1.200 castrações em pets e doadas rações para ONGs e protetoras. Mais de 6.000 servidores receberam um cartão natalino de R$ 650. Entregou praças e quadras novinhas. 2023 foi bom. E em 2024 vamos continuar em frente para uma Itumbiara cada dia melhor. Estudante não é atingido por carro em alta velocidade. Motociclista não colide no cruzamento. Mulher atravessa na faixa de pedestre sem sofrer nenhum acidente. A gente quer que todas as notícias de trânsito sejam assim. Com a nova fiscalização eletrônica, Itumbiara reduziu em 75% o número de acidentes com vítimas, segundo a Polícia Militar. Que boa notícia, hein? Com a fiscalização eletrônica, o trânsito fica bem mais educado. Quem pensa no trânsito salva vidas. Prefeitura de Itumbiara, a cidade no rumo certo. Programa Bate-Papo com o presidente Rogério Costa. Bom dia, cidade, bom dia, Brasil, bom dia, galera. Estamos no ar com mais um programa, hoje especial programa. Hoje, o bate-papo com o presidente da Associação de Moradores do Bairro Novo Horizonte, programa bate-papo com o presidente Rogério Costa. Hoje, sexta-feira, hoje feriado, e a gente vai bater um papo super bacana aqui no nosso programa, trazendo aí um programa especial hoje na sexta-feira de feriado. Nós estamos aqui com a melhor da programação da sua rádio e TV Cidade. A partir de agora, você pode mandar aí o seu recadinho, através aí do nosso programa, para você que vai participar conosco aqui pela programação do seu programa, o Bate-Papo com o Presidente. Estou aqui hoje e nós estamos aí em companhia hoje aqui no nosso programa, para a gente bater um papo super bacana, fazendo aí a nossa programação especial para você. Estamos aqui com o Dionísio Neves, ele que também já vai dar aí o seu bom dia, para toda a galera que está acompanhando a gente aqui pela rádio e a TV Cidade. Dionísio, bom dia, é uma honra muito grande receber você aqui no programa. E hoje vamos bater aí um assunto super bacana, as expectativas aí para o cenário das pré-candidaturas de candidatos aqui na cidade de Itumbiara e também nas regiões aqui. O que assunto é política, nós vamos debater hoje aqui no nosso programa. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Rogério Costa, bom dia a toda a sua audiência.
É um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez nesse programa que é super popular e participativo, né? Então, meu muito obrigado pelo convite e aqui eu estou para nós falarmos um pouco sobre a questão da política municipal, da campanha municipal, né? Que o pessoal já está se organizando através dos partidos, organizando as chapas que irão disputar as eleições a nível proporcional e também a nível majoritário. A gente que vai falar assuntos hoje aqui, a expectativa, né, que acontece não só nos partidos, né, para pré-candidatos a vereadores, mas também para candidaturas de reeleições aí de prefeitos e também pré-candidatos a prefeitos que vão aí nos municípios que estão aí cogitando nas redes sociais e também aí no cenário aqui goiano. E hoje a gente vai falar um pouco aí sobre o cenário das eleições para 2024. A expectativa realmente é muito grande, né? A gente vê que a participações, né, o Dionísio, de pré-candidatos, ainda são poucas as manifestações de nomes, né, para as eleições 2024. A gente vê aí no cenário que as eleições têm nomes, né, já cogitados e alguns nomes que ainda não decidiram ainda aos partidos que vão se filiar e também aí garantir a sua pré-candidatura a vereador em Itumbiara. A expectativa realmente ainda é tranquilo, mas alguns nomes com certeza já têm aí cogitado nas redes sociais e com certeza serão candidatos, pré-candidatos a vereador aqui em Itumbiara, né, Dionísio? Na verdade, Rogério, nesse momento, todas as prefeituras, os municípios do estado de Goiás e do Brasil estão todos numa correria contra o tempo, né? Trabalhando para fazer e compor suas chapas para disputa a nível proporcional, que é os vereadores, né, pré-candidato, que vão disputar a eleição para uma vaga ou uma cadeira na Câmara Municipal de cada município. Falando especificamente do nosso estado de Goiás, nós temos hoje 246 municípios no estado de Goiás, onde cada município terá a sua eleição municipal. Isso é importante porque esse é o momento, nós temos até o dia 6, conforme o calendário eleitoral da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral, temos até a data limite do dia 6 para que aquela pessoa que tem interesse em ser candidato, pré-candidato a vereador ou vereadora, terá até o dia 6 como prazo limite para poder fazer a sua filiação ou a sua mudança de partido para poder disputar as eleições do dia 6 de outubro. Porque nesse ano, Rogério Costa, as eleições do primeiro turno será no dia 6 de outubro, sendo que o município que tiver segundo turno será no dia 27 de outubro a realização da eleição do segundo turno. Então, esse momento é um momento de preparação, né? É um momento da pré-campanha, é o momento onde a pessoa vai escolher a sua sigla partidária, é o momento onde a pessoa vai se posicionar como pré-candidato e começar a falar das suas ideias, dos seus projetos, sem o momento de pedir apoio nem pedir voto, porque isso aí a legislação proíbe na pré-campanha. Pedir apoio e pedir voto é somente na campanha. A partir do dia 16 de agosto, todo e qualquer pré-candidato estará liberado para poder pedir apoio e pedir voto. Mas até lá, você pode está fazendo a sua pré-campanha, né, como pré-candidato a vereador, falando dos seus projetos, das suas ideias, conversando com a população, expondo o seu ideal, expondo as suas ideias, os seus projetos e falando daquilo que talvez que você já fez ou de algo que você pretende fazer, mas sem pedir apoio e sem pedir voto. A gente que acompanha aqui, né, algumas siglas partidárias, a gente vê que os presidentes de partidos, né, estão em busca, né, de nomes, e hoje a gente acompanha aqui alguns partidos que já têm aí alguns nomes filiados, que compõem esse grupo, né, de candidatos, e a gente vê que a forma, né, a lei eleitoral agora, ela mudou muito, né, em termos aí de faixa etária de candidatos, né, por partido, e a gente vê aí que agora é composto por 13 nomes que vão compor aí um partido para as próximas eleições. Lembrando que tem a cota, né, das mulheres e tem a quantidade aí dos pré-candidatos também a vereadores. Houve uma grande mudança sobre essa questão, né, Dionísio? A gente quer até colocar isso aqui no nosso programa,
porque, na verdade, essas definições, né, para os próximos vereadores de Itubiara e como outros municípios, a gente vê que a forma da distribuição dessas cadeiras será totalmente diferente, né, Dionísio? Na verdade, com a reforma política, Rogério, que é a última que teve, né, e que essas regras valerão agora para essa... Na verdade, a eleição municipal em todo o Brasil será o grande teste, né, da última reforma eleitoral, né, da última reforma política, da mudança da legislação. Porque veio com algumas regras, alterou algumas regras, e quando você dizia que cada partido, por exemplo, o que mudou? Acabou o fim das coligações. Então, anteriormente, você poderia coligar 3, 4, 5 partidos, não teria limite de coligações. Agora não, cada partido terá que lançar o seu quadro de candidato, né? Isso contemplando tanto do gênero masculino ou do gênero feminino, e você tem uma cota, porque a própria legislação que o definiu isso, onde os congressistas, né, quando eu digo congressista, estou falando de senadores e deputados federais, aprovou essa nova reforma política. Então agora, igual como você diz, cada partido poderá lançar 13 candidatos, sendo que desses 13, proporcionalmente, tem que ter a cota das mulheres, né? Isso é regra. Então o partido não poderá descumprir esta regra sobre a possibilidade de ter as sanções. E quais são as sanções? É aquele partido perder as cadeiras caso venha fazer vereador ou deputado na eleição. Então, com essa mudança, Rogério, ficou mais difícil. Por quê? Porque agora você tem que formar essa chapa e tem que formar chapa com qualidade, né? Não adianta ter quantidade, porque tem que ter qualidade, né? Você precisa de ter aí a quantidade de homens candidatos e mulheres, porém, você tem que fazer praticamente uma pré-seleção, porque se você colocar qualquer nome lá para disputar a eleição, e depois esses votos não vão aparecer, o que vai acontecer? O partido não vai chegar no quociente eleitoral, que é uma regra da legislação também. Para fazer cadeira, para ter direito a ter assento na Câmara Municipal, o partido precisa atingir o quê? O quociente eleitoral. A não ser que, na primeira análise de apuração das eleições, dos votos, tem partido que não vai conseguir fazer o quociente eleitoral. Aí vem a pergunta, então se não fizer o quociente eleitoral, esse partido não vai ter acesso à possibilidade de assento na Câmara Municipal? Poderá, porque a própria legislação diz, né? São aquelas rodadas de sobra de voto, né? Mesmo que o partido não atingiu o quociente eleitoral, o partido poderá participar, né, da cota de acesso ao assento na Câmara Municipal através da quantidade de votos que o partido deteve, né, com a somatória dos candidatos, que são 13 candidatos por cada partido. Então você faz a somatória desses 13 candidatos, e aí o mais votado é que vai ser o elegido para ter assento na Câmara Municipal, né? No caso da distribuição proporcional de acordo com as rodadas na hora da apuração do voto. A gente acompanha aí, Dionísio, que até o presente momento, que a gente está aí não só vendo o cenário, né, eleitoral como será em 2024, a gente acompanha aí que também terá um período eleitoral em 2024, então, olhando isso no modo geral, a gente poderá ter poucos partidos, né, a participação para as eleições de 2024. Isso mostra que dentro do projeto eleitoral para 2024, provavelmente teremos poucos nomes, né, a pré-candidatos a vereadores nos municípios. Isso mostra essa redução de partidos que, com certeza, nas próximas eleições terão um número menor de pré-candidatos, né, Dionísio? O que acontece, Rogério? Às vezes a desmotivação da pessoa, do cidadão, de se colocar seu nome à disposição, às vezes pela falta do conhecimento, como que funciona, às vezes pela falta de oportunidade da pessoa ter acesso, né, a essas informações, para que ela poder decidir se ela será candidata ou pré-candidata, né? E aí eu vejo que, igual você disse, tem algumas siglas partidárias que estão com dificuldade de formar
seu quadro, né, de pré-candidato, de buscar o cidadão de bem, o cidadão que está disposto a entrar na política para fazer algo pela sua população, né? Então, os próprios partidos estão encontrando essa dificuldade de buscar, de selecionar, de convocar, de entusiasmar essas pessoas para que elas venham a ser candidato. Tem alguns partidos, Rogério, que provavelmente não vai cumprir a cota, né? Que é o limite máximo de candidato, que seria 13 candidatos por cada partido. Isso é normal, é natural, porque houve uma alteração na legislação. Então, e aí, parece-me que os partidos não se preocupou com isso a médio e longo prazo, né? De convocar essas pessoas, de interagir com essas pessoas, com esses pretensos pré-candidatos. Por exemplo, que se tivesse havido uma preparação, né, buscando, debatendo, levar o debate para a periferia, para as pessoas, envolver as pessoas no debate político, né, do município. Isso é de suma importância. E aí você tem os canais de acesso com essa população, através da associação de bairro, através da associação cultural, através de projeto de bairro. Você busca a participação dessas pessoas, e aí, Rogério, você vai identificar quem tem uma determinada liderança, né, na frente de uma comunidade, na frente, a defesa de uma causa, né? Aí você vai identificando essas lideranças. E quando chegar no momento exato, que é o momento que nós estamos vivendo agora, que é a definição do quadro de pré-candidato de cada partido, se houvesse feito esse trabalho, né, com antecedência, a médio e longo prazo, você teria condição hoje de escolher, né, você teria condição e possibilidade de ter mais pessoas interessadas em participar do processo eleitoral. Às vezes o que faltou é isso, o despertamento dessas pessoas, a identificação dessas lideranças, que muitas das vezes, Rogério, às vezes ela não tem espaço, ela não tem voz, ela não tem um canal de comunicação para que ela seja difundida, né, a liderança dessa pessoa. E muitas das vezes essas pessoas são ocultadas dentro da comunidade, no bairro. Eu estou falando aqui a nível geral, porque você pega uma cidade do tamanho de Goiânia, cada bairro é considerado uma cidade dentro de Goiânia. Então você precisa de dar voz e vez para essas pessoas, chamar a comunidade para o debate, através da associação de pais e mestres. Você tem diversas maneiras de você chegar até essa população e interagir com essa população para que talvez hoje os partidos não teriam tanta dificuldade na identificação e escolha dos seus pré-candidatos. Tem alguns partidos que têm facilidade, você sabe disso, né? Tem partido que o pré-candidato quer estar naquele partido. Já tem outros partidos que não é tão difundido assim, que tem dificuldade de formar seu quadro. Então esse é o momento que nós estamos passando, não é só no município de Itumbiara, isso é geral, porque eu tenho falado em outros municípios, com outras pessoas, com outros amigos, companheiros de outras cidades, que estão tendo a mesma dificuldade a nível nacional. Até porque é o experimento da nova alteração da legislação nesse momento. Então é um momento experimental, é um momento que está experimentando se vai dar certo ou não essa legislação na definição e condução das eleições municipais. A gente vê aqui a participação aqui, um forte abraço aí para a Luzia. A Luzia está colocando lá no nosso bate-papo, a Luzia colocou lá que, na verdade, devido ao limite, né, e tem que ter mulheres também, né, para que encare esse desafio, né, para a melhoria da população. Aí ela coloca, por isso que temos que observar mais os nossos candidatos, né, para representar a população na Câmara. Aí a gente vê lá a observação dela também, que daqui daqui uns dias, né, me proporciona, deixa eu ver ali, meu apoio a um pré-candidato, tudo bem, que tem tudo para melhorar a nossa cidade de Itumbiara. Aí, né, a participação da Luzia, ela que está acompanhando o nosso programa, nossa futura apresentadora aqui dos programas da Rádio e TV Cidade. Um grande abraço, Luzia. É importante a participação, Rogério, por isso que eu sempre disse a você, chega o momento e a hora de todo mundo. A sua hora chegou, então você tem que aproveitar esse momento, você tem que trabalhar esse momento, né? E a hora e o momento de cada um vai chegar. E cada um tem que aproveitar, porque chegou a hora, chegou o momento, você tem que envolver as pessoas, buscar as pessoas para o seu lado,
dizer para as pessoas quem é você, se apresentar, né? Não é o momento de pedir apoio nem pedir voto, mas é o momento da pré-campanha, é onde talvez a comunidade, as pessoas, a população vai conhecer um pouquinho dessa pessoa que se colocou à disposição como pré-candidato a vereador, porque precisa disso, né? Nós precisamos de pessoas de valores, de resultado, de princípios, de caráter, para poder ajudar a trabalhar juntamente, em conjunto com os demais líderes, representantes, para fazer algo pela população. Porque, na minha visão política, Rogério, é a arte da comunicação, é a arte do social, é a arte do entretenimento, é a arte da comunicação, é a arte da interação com as pessoas. E essa interação, ela não pode acontecer só no momento da campanha em si ou da pré-campanha. Essa interação, ela precisa ser constante. Esses canais de comunicação deverão estar abertos diariamente, dioturnamente, para as pessoas terem espaço de colocar as suas ideias, de colocar os seus desejos, as suas ansiedades, os seus anseios, para que os nossos representantes tenham dali informações e subsídio para dar andamento nos projetos que vai beneficiar essa comunidade, essa população. Então, quando você quer saber algo, você tem que perguntar para as pessoas, para quem precisa, para quem necessita. Por isso que eu falo que o representante ele tem que estar muito ligado com a comunidade. É por isso que Deus nos deu 2 ouvidos e 1 boca, para ouvir mais e falar pouco. Às vezes, tem certos representantes que falam muito e escutam pouco o povo. Precisa de ouvir o povo. É né? verdade, com certeza. E é em todos os processos, por isso que eu estou dizendo. Às vezes tem alguns partidos, né, a nível nacional, em vários municípios, que terão dificuldade hoje de formar quadro de pré-candidato. Por quê? Porque não escuta as pessoas, né? Às vezes é uma comunicação unidirecional, né? Não tem a dupla mão, né? Você comunica, depois você escuta, você faz uma pesquisa, você faz uma palestra. Você já imaginou se aqui na sua sede da associação, se tivesse ocorrido, né, no passado, várias reuniões trazendo jovens para cá, adulto, falando de política, falando de legislação, falando de projeto, falando de eventos sociais, hoje vocês estariam num avanço melhor com relação às escolhas dos pré-candidatos. Verdade. A gente está aqui batendo um papo super bacana sobre as eleições 2024. Olha, o pessoal que tá ligado com a gente aí, pode mandando mensagem, tá? Aí no nosso Facebook, ao vivo, né? Para vocês, vou colocar na tela também aí o nosso WhatsApp, 9285-9674, é o WhatsApp do nosso programa, pode falar com o Rogério Costa. Nós estamos aqui com o programa Bate-Papo com o presidente Rogério Costa, ao vivo e a cores aqui pela RCTV Digital. O assunto aqui é um assunto muito bacana, que a onda do momento agora é falar sobre as eleições 2024. E olha, a gente acompanha aí também com essa nova, né, alterações aí na lei eleitoral, a gente vê que em Itumbiara também alguns partidos fizeram a famosa federação. Antigamente era coligação, e agora é federação, né? É um conjunto de partidos, né, que juntam, né, ou na união, para formar aí o grupo dos seus pré-candidatos. E Itumbiara tem alguns exemplos, né? Nós temos aí uma federação entre o PT, o PCdoB e o PV, que é o Partido Verde, a cidade de Itumbiara, assim como até o presente momento que a gente está acompanhando no cenário de nível de Itumbiara, né? A gente vê que a federação que a gente está voltado, né, para acompanhar todo esse procedimento é essa federação que hoje já é lei e vai valer para essas eleições. É interessante sobre esse caso, é até uma facilidade muito grande, né, Dionísio, porque uma federação, ele ajuda muito uma coligação de partidos lançar os seus nomes, porque a gente vê que alguns partidos que não conseguiram aí ter essa federação estão tendo dificuldade para ter alguns nomes, né, para o lançamento dos seus pré-candidatos a vereador. Isso mostra uma aproveitação boa, né, para a eleição 2024, no caso aí do PCdoB, com o PT e o PV, que tem aí uma federação de 3 partidos que poderão lançar aí 13 pré-candidatos a vereador. Isso é uma vantagem muito grande, né, Dionísio? Na verdade, o congressista, o legislador, quando ele foi escrever, né, a mudança e fazer alteração na lei eleitoral,
ele pensou no partido pequeno, né? Porque se não tivesse pensado de dar acessibilidade aos partidos menores, pequenos, não teria criado esse advento da federação. E se não tivesse colocado isso na legislação, hoje não seria possível fazer essa junção de 3 ou 4 ou mais partidos para poder bancar uma chapa de vereador. Porque o que acontece? Esses partidos, talvez considerados menores, e aí você falou que tem o PT não é um partido pequeno, porém no interior ele não tem muita representatividade, né? É mais nas capitais. E aí no interior realmente tem que ter essa junção que é chamada de federação, que o próprio legislador pensou nisso e colocou isso na lei, no artigo da lei, dizendo que os partidos que houvessem interesse em fazer a junção seria chamado de federação. A junção no sentido de que, bom, eu não tenho um quadro completo de pré-candidato, você também não tem, então vamos juntar nós 3 partidos para poder bancar uma chapa de 13, né? Porque de repente um partido tem 4, o outro tem 3, o outro tem 2, o outro tem 5, e aí somando esses candidatos, forma-se a federação. Isso tem que ser formalizado, né? O cartório eleitoral tem que aprovar isso, ele é aprovado pelo cartório eleitoral, isso passa a valer como documento, é feita uma ata dessa federação para poder dar legalidade ao processo, né, de escolha dos pré-candidatos. E aí onde cada partido indica os seus possíveis pré-candidatos, e aí fecha essa chapa, né, nessa federação, que nada mais é do que uma coligação disfarçada, né? Mas que o legislador pensou nisso, porque se não pensasse, os partidos que não têm muita representação no interior não teria chance nenhuma de ter chapa, né, para participar de eleição. Então foi uma alternativa que o legislador encontrou para poder manter a questão da representatividade dos partidos menores, porque esses partidos que não têm muita representação no Congresso Nacional, acaba que no interior do Brasil, em vários municípios, eles nem existem, inexiste, né? Somente nas capitais. E aí, para dar condição que eles lancem os seus pré-candidatos, criou o advento, então, através de um artigo na lei, que é a questão da federação, que disfarçadamente é a antiga coligação. Só mudou essa alteração aí, né? Olha, o pessoal aí que está em casa, pode mandar a sua mensagem, né? Faça como a Luzia, fale como o pessoal que está acompanhando a gente aí pela rádio, pela TV digital, a Rádio Cidade, a TV para você. Quero cumprimentar a minha esposa, Necione Costa, lá acompanhando o nosso programa. Ela está lá no setor rodoviário, está ligadinho com a gente aqui no programa, bate-papo com o presidente Rogério Costa. Quero cumprimentar aí todos os pré-candidatos, né, a vereadores, não só de Itumbiara, mas todos os municípios goianos que acompanham a gente, e também os pré-candidatos aí a prefeitos dos municípios, e também a gente cumprimenta aí os atuais, né, prefeitos que são candidatos a reeleições nos seus municípios. A gente dá boas-vindas a todos vocês aí no nosso programa. Então, a gente vai para um pequeno intervalo, a gente volta já para a gente poder falar um pouco aí sobre o cenário de pré-candidatos a prefeitos e também a reeleição aí do prefeito Johnny aqui na cidade de Itumbiara. Já a gente volta, né, com esse bate-papo que a gente vai falar aí de prefeitura e candidatos aí, e pré-candidatos a prefeito dos municípios goianos. Já a gente volta, é um minuto só, e a gente volta com a programação aqui do seu programa, do nosso programa, né? O programa Líder de Audiência, o programa Bate-Papo com o Presidente. É um minuto só, e eu volto já. Identificação: Rádio Cidade RC TV News, uma organização da Associação Cultural Comunitária dos Amigos dos Bairros de Itumbiara, situada na Rua A, número 60, no bairro Dom Veloso. Direção geral: Rogério da Costa Oliveira.
Em 2023, a Prefeitura trabalhou muito e fez entregas que estão fazendo a diferença. Basta andar pela cidade para ver. Agora Itumbiara tem 1.100.000 metros quadrados de asfalto novo e 9.000 lâmpadas de LED. Reformou clínicas, UPAs, iniciou a reforma no hospital e criou o programa Saúde na Hora, com atendimento até às 22 horas. Entregou próteses dentárias e está zerando a fila de cirurgias. Agora tem ensino 100% em tempo integral e 50 novas salas de aula em construção. Foram retomadas as obras paradas, entregues centenas de escrituras e inaugurada a Casa da Mulher. Foram feitas mais de 1.200 castrações em pets e doadas rações para ONGs e protetoras. Mais de 6.000 servidores receberam um cartão natalino de R$ 650. Entregou praças e quadras novinhas. 2023 foi bom e em 2024 vamos continuar em frente para uma Itumbiara cada dia melhor. Estudante não é atingido por carro em alta velocidade. Motociclista não colide no cruzamento. Mulher atravessa na faixa de pedestre sem sofrer nenhum acidente. A gente quer que todas as notícias de trânsito sejam assim. Com a nova fiscalização eletrônica, Itumbiara reduziu em 75% o número de acidentes com vítimas, segundo a Polícia Militar. Que boa notícia, hein? Com a fiscalização eletrônica, o trânsito fica bem mais educado. Quem pensa no trânsito salva vidas. Prefeitura de Itumbiara, a cidade no rumo certo. Identificação: Rádio Cidade RC TV News, uma organização da Associação Cultural Comunitária dos Amigos dos Bairros de Itumbiara, situada na Rua A, número 60, no bairro Dom Veloso. Direção geral: Rogério da Costa Oliveira. Voltamos a apresentar programa Bate-Papo com o Presidente. Beleza, né? Estamos de volta com a sua melhor da sua programação, programa líder de audiência, programa Bate-Papo com o Presidente Rogério Costa, programa especial. Essa semana que a gente vai apresentar o programa 2 vezes na semana hoje, essa semana aí, viu? A gente vai apresentar hoje, que é o feriado, e amanhã, um sábado, que é o programa normal também, nós teremos aí bate-papo também, dando continuidade aqui com os nossos assuntos aqui sobre o nosso bate-papo aqui sobre as eleições de 2024. Hoje nós, todo mundo aí está em casa, né? O pessoal está viajando, o pessoal está aí curtindo aí o feriadão, e nós optamos também de estar aí no seu horário de almoço, aqui com o programa Bate-Papo com o Presidente Rogério Costa, programa especial hoje, sexta-feira. O assunto é eleições 2024. Olha, você pode mandar a sua mensagem, tá? Pelo nosso WhatsApp, que é o 992859674. Está na tela para você participar com a gente, tá aí, 92859674, programa Bate-Papo com o Presidente Rogério Costa. Você que está acompanhando aí o nosso programa, vai poder estar conosco aqui, mandando seu recadinho também pela gente aqui, tá? Ou então você pode entrar aí na nossa transmissão e possa fazer como a Luzia, como muitos aí que estão deixando o seu recadinho aí na nossa transmissão. O programa é ao vivo, o programa não é gravado. Nós não fazemos programa gravado aqui pela RC TV Digital. A gente faz ao vivo e faz a cor direto do Estúdio 2, né? Uma organização da Associação Cultural Comunitária dos Amigos dos Bairros de Itumbiara. Direto para todo o Brasil. Coordenação geral, Rogério Costa Oliveira. Nós estamos aqui para fazer o que a gente gosta, para quem que a gente gosta, você aí, o nosso ouvinte, o nosso internauta. Olha, o bate-papo é legal e vamos falar aí agora dos pré-candidatos a prefeitos dos municípios e também candidatos à reeleição nos municípios. O assunto de a cidade de Itumbiara, eu creio que já está definido, né, que o nosso atual prefeito de Itumbiara será o candidato à reeleição, né, pela União Brasil, né, o partido Vosso Excelentíssimo Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, né, é o partido que leva aí a sigla, né, do governador Ronaldo Caiado, e terá aqui em Itumbiara o atual prefeito Johnny Araújo como candidato à reeleição. A gente vê um cenário bem diferenciado de algumas eleições anteriores, porque Itumbiara, com o nome do Johnny, está fazendo um bom trabalho na frente da prefeitura. A gente vê que
mesmo com esse cenário, né, favorável às eleições do prefeito Johnny, com certeza terá uma outra opção na cidade aí, né, Dionísio? Porque a gente estamos aguardando aí as expectativas, nós estamos acompanhando os partidos, né? Mas a pergunta é aqui em Itumbiara, será que terá outro nome, né, a candidatura a prefeito de Itumbiara, ou será, com certeza, aí, o nome do Johnny será um nome como maioria aí, para continuar aí esse trabalho que está fazendo na frente da Prefeitura Municipal? Com certeza os partidos estão aí, né, articulando, né, Dionísio, para que, com certeza, eu não vejo ainda em Itumbiara, assim, Deus, quando eu entendo aí de política de lá para cá, ainda eu não vi um nome único aqui em Itumbiara ainda como candidato único de prefeito de Itumbiara. Com certeza terá nomes aí, né, Dionísio? Até porque, Rogério, o Instituto da Reeleição, quando foi criado na época do governo Fernando Henrique Cardoso, né, que foi aprovada a legislação e criou o Instituto da Reeleição, né, para o cargo executivo de prefeito, governador e presidente da República, de lá para cá, a legislação é muito clara, né? Porque nessa mesma legislação diz o seguinte, que onde há candidato único é complicado e perigoso, porque aí o candidato único ele tem que ter 50% dos votos válidos mais um. Então, é um risco. Então, não é bom, né, para o pré-candidato e nem para o candidato ao cargo majoritário, no caso que nós estamos falando de prefeito, não é bom que esteja candidatura única. Eu lembro na eleição de 2020, na cidade próxima aqui de Itumbiara, Morrinhos, né, cidade aqui do sul de Goiás, que naquela época o prefeito lá, a oposição não quis lançar candidato, que é o Rogério Troncoso. Ele estava para reeleição e a oposição tinha se posicionado de não lançar candidato. O que ele teve que fazer para não correr o risco de ser candidato único e ter que obter 50% dos votos válidos mais um? Ele lançou o secretário dele da prefeitura, ele pediu para o secretário se ausentar do cargo com antecedência, de acordo com a legislação, e lançou o secretário dele da prefeitura como candidato, para ele não ficar como candidato único, né? Também aconteceu em Itumbiara. Você lembra que na reeleição do Zé Gomes, em 2008, como a oposição não tinha candidato, ele foi lá e buscou o João Maria para ser candidato do PSOL, justamente para não correr o risco de ser candidato único e ter que garantir na urna 50% dos votos válidos mais um. Porque aí, quando é candidato único, vai ocorrer isso. Então, para não correr esse risco, e aí eu digo a você que eu não conheço historicamente, em algum município do Brasil, eu não vi isso em mídia nenhuma, que teve candidato único. Sempre tem a oposição lançando a sua candidatura, a sua pré-candidatura e depois candidatura, né? Falando especificamente, né, igual o tema hoje é sobre eleições municipais, e aí nós já fizemos um panorama nacional, um panorama estadual, e aí acaba que você me fez a indagação com relação ao município de Itumbiara. Acredito também que o prefeito atual, ele deve ter aí outros pré-candidatos que vai se posicionar como candidato e vai concorrer, né, à disputa eleitoral ao cargo majoritário. Eu acredito que não seria um momento de ter candidato único, até porque você tem que garantir 50% dos votos válidos mais um, né? Mas não é o nosso caso também, porque pelo que se fala aí na mídia, nos bastidores, deve ter outros candidatos. A gente às vezes não tem um nome definido, né, de quem será candidato. Nós sabemos que o gestor atual municipal, o prefeito, vai ser candidato à reeleição, até porque você já disse, pelo trabalho que ele vem desenvolvendo, né, por tudo que ele fez desde o primeiro dia que ele tomou posse como prefeito. Então eu acredito que isso credencia ele a disputar a reeleição, né? Aí cabe o eleitor, a população, de fazer o julgamento e dar o voto ou não dar o voto na urna eletrônica, que é um processo democrático, né?
Mas eu digo para você, Rogério, quem está sentado na cadeira, no meu ponto de vista, que é bem assim, não é um ponto de vista de um cientista político, mas é de uma pessoa conhecedor da política nacional, ele já sai na vantagem, né? Porque ele está sentado na cadeira, então ele já tem vantagem com relação aos demais quando ele está disputando a reeleição. Isso cabe tanto para prefeito, para governador e para presidente da República, né? Quando a pessoa está no mandato e vai disputar a reeleição, assim como eu digo para você também, na Câmara Municipal tem essa vantagem. O vereador já é vereador e vai disputar a reeleição, ele já tem uma vantagem com relação aos demais. Então ele tem todas as condições para ser reeleito, assim como o prefeito tem todas as condições e as credenciais para ser reeleito. Aí só vai depender do trabalho que será feito na pré-campanha, na campanha, vai depender da equipe de marketing, de comunicação, de comunicar bem com as pessoas e trazer as pessoas para o projeto da reeleição, tanto para o prefeito quanto para os vereadores que estão buscando a reeleição, né? Claro, é um trabalho mais apurado, mais profissional? Sim, claro, mas a pessoa já tem essa vantagem porque ela já está sentada na cadeira, ela já tem o mandato, então fica mais fácil da pessoa buscar uma reeleição. Essa é uma análise não de um cientista político, mas de uma pessoa vivida de acompanhar a política desde 1986, né? Eu acompanho o processo eleitoral, isso a nível municipal, estadual e federal. A gente sempre faz algumas leituras, faz algumas análises das coisas que ocorrem na política nacional, na política regional e na política local. Essa é a minha análise, Rogério. Se eu estiver errado, você me corrige. Não, tranquilo. Eu acho que é isso aí mesmo. A gente vê aí o seu nome também é uma referência. Pode ter certeza disso, que com certeza aí, com todas essas cogitações politicamente, em termos aí dos partidos buscando grandes nomes, né, Vossa Excelência, que já foi secretário, né, participou de governos aí anteriores, com certeza já surgiu aí algum convite aí para ser pré-candidato em algumas chapas aí, né, Dionísio? E com certeza o Dionísio tem o seu objetivo, já chegou aí o convite aí, Dionísio, para ser um pré-candidato aí nas eleições. Qual é a sua visão aí para o cenário político para 2024? Terá aí o nome do Dionísio aí como uma pré-candidatura? O que você... Eu já disse isso aqui em outra entrevista, vou reafirmar de novo. Eu tenho outro projeto nesse momento na minha vida e não serei candidato a vereador, por mais assim incentivador e motivador que seja o momento, às vezes as ofertas, né, de lançar o nome como pré-candidato, mas eu não sou pré-candidato, eu não sou candidato a vereador nessas eleições, né? De futuro a gente não fala, mas nessas eleições de 2024 eu estou afirmando, Rogério, eu não sou candidato e nem pré-candidato. Eu vou contribuir com o partido, vou ajudar o processo eleitoral, porque eu sempre gostei, sempre participei, né? Com o meu trabalho humilde, pequeno, mas eu sempre comuniquei com as pessoas. Pra você ter noção, já comuniquei com um grupo de pessoas que falam assim, eu não vou votar mais, porque não há interesse, não vale a pena, não compensa. Aí eu digo assim para as pessoas, bom, se você votando, né, não está do jeito que você quer, do jeito que você acha que deveria estar, se você deixar de votar, poderá melhorar ou piorar a situação. Então, o processo eleitoral, se todas as pessoas se conscientizassem, todos terão que participar de um processo eleitoral. Porque a nossa vida gira em torno de política, a nossa vida gira em torno das decisões dos nossos representantes, é os nossos representantes que definem as regras do jogo, né? Nós sabemos disso. Por exemplo, para passar numa reforma tributária, precisa do Congresso aprovar, né? O marco temporal do saneamento, precisa do Congresso aprovar. Tudo que você imaginar na nossa vida, na sociedade, na República Federativa do Brasil, precisa da decisão do Congresso Nacional. Então, isso tudo gira em torno de política. A taxa de juros que você paga no seu cartão de crédito, no seu cheque especial, depende de decisão política. A compra sua da cesta básica no supermercado depende de uma decisão política. Por quê? Porque passa pela reforma tributária para definir a questão da tributação, de impostos sobre a mercadoria que você compra. Que seja uma caixa de fósforo, né? Você paga imposto.
Então, você pega o telefone, faz uma ligação, você está falando sobre aquela ligação que você paga um valor, ali já está embutido o imposto. A luz elétrica ligada na sua casa, o ar-condicionado ligado na sua casa, consumindo energia elétrica, aquele imposto embutido naquela conta de energia elétrica faz parte de uma decisão política. Então, se você se conscientizar, você vai participar mais, né? Você vai interagir mais, você vai estar mais perto da política e você vai se envolver como ser humano, como cidadão, para melhoria nossa, para melhoria da comunidade. Mas aí você tem que participar. Ah, eu não participo de política, eu não gosto de política. Você gostando ou não, participando ou não, as coisas vão acontecer, os nossos representantes serão eleitos, então é importante que você participe. Porque quando você participa, Rogério, você garante a sua participação e talvez nós vamos evitar que haja um desastre na política, né? Que vai vencer aquele que às vezes não tem condição de fazer aquilo pela nossa cidade, de fazer aquilo pela população, que a população merece. Então, é importante a participação das pessoas. E quando você não participa, talvez, assim, intrinsecamente, você deliberou para qualquer um decidir em seu nome, porque você não vai participar do processo, né, Rogério? Isso é verdade, falou tudo, né? Vamos falar agora de alguns municípios vizinhos. Eu creio que em Cachoeira Dourada, o atual prefeito, né, o Rodrigo, né, com certeza será pré-candidato de novo aí à reeleição, né? Com certeza, né, Johnny? Rogério, eu conheço Cachoeira Dourada desde 1988, convivendo, indo lá. É o famoso iate, você nem lembra, talvez você não era nem nascido, né? Eu participei muito daquele clube lá, um clube de água quente salgada, o Iate Clube, né? Então, Cachoeira sempre foi assim. As pessoas que foram prefeito lá, às vezes não tinha tanto compromisso com a cidade, em Cachoeira Dourada, viu, gente? Que eu tô falando, não confunda as coisas. Cachoeira Dourada de Goiás. De todos os prefeitos que teve lá, às vezes não tinham compromisso, porque a maioria não era da cidade, não era filho da cidade. Era sempre forasteiro, né? Era sempre pessoas de outras cidades que iam para Cachoeira e ali criavam um relacionamento com a comunidade, com a população, depois vinha a eleição, ele disputava e seria eleito, né? Mas falando especificamente, Rogério, da gestão atual de Cachoeira Dourada também, ele já está na vantagem, porque Cachoeira Dourada, eu lembro, e todo mundo sabe, as ruas eram toda poeira, né? É poeira pura, e eu acho que a melhor obra que as pessoas esperam é a questão do asfalto, né? E lá colocou asfalto em várias ruas da cidade, em vários bairros da cidade. O Rodrigo fez um bom trabalho e parece que ele tem a vantagem também de continuar na cadeira, assim como eu disse que o prefeito de Tumbiara tem essa vantagem, né? Então o Rodrigo desfruta dessa vantagem também, por ele estar sentado na cadeira, por ele ter feito um trabalho de casa, o dever de casa, assim. Eu atribuo também ao prefeito de Tumbiara, que provavelmente ele fez o dever de casa, então ele tem essa vantagem por estar sentado na cadeira e buscar a reeleição. Mas como eu disse, cabe à população fazer o julgamento e dizer sim, aprovado ou não aprovado, e dar o voto ou não dar o voto. Assim também é o Rodrigo em Cachoeira. Às vezes a pessoa recebeu o asfalto, não tem mais a poeira na porta de casa, mas às vezes ela não quer votar para ele continuar fazendo um trabalho. Então a decisão é da pessoa. Mas ele tem essa vantagem lá, viu, Rogério? Eu não sei, Cachoeira parece que vai ter uns 3 candidatos, né? Vai ter outros nomes lá. Eu tô me atendo para não tecer nome das pessoas, Rodrigo, Rogério. É justamente para depois não dar problema, né? Porque, na verdade... Na justiça eleitoral e nem para nós também. Certeza, dizer, fulano estava lá na rede social falando nome de Beltrano, fulano. Então, não vamos falar nome, vamos falar o gestor municipal, mas todo mundo sabe o nome, não precisa falar. Até porque no cenário agora todo mundo está procurando o seu partido ainda, né? Estamos aí preparando já para a reta final aí dessa... quem é atuais... vereadores e prefeitos que estão nos seus atuais partidos, tem o prazo para ele, né? A janela para ele, ele mudar de partido e tal. Então, assim, a gente não tem como a gente falar, fulano tá em partido B, vai para o partido, então não tem como. Então, assim, isso ainda tem esse prazo aí, acho que, se eu não me engano, até o dia 5, né? Fecha aí essa janela, e o dia 6 é o prazo final para você estar enfiliado a um partido para você queira ser um pré-candidato, né, Dionísio? É o limite, né? A data limite. Então, sobre isso aí, tá tudo certo. Eu acho que o cenário é esse, nós não estamos aqui
né, para falar em nome A e nem nome B. Nós estamos falando dos atuais, né, nomes que já tem aí, né, se com certeza continuam, que vão continuar a sua reeleição, ou se vão, né, buscar uma outra opção, assim, a gente por diante, a gente está apresentando aqui um cenário até o presente momento. Depois do dia 6, nós já vamos falar diferente, né? Porque nós vamos ter algumas relações de alguns partidos que terá nomes dentro lá, isso, que com certeza aí já é viável a gente já, que também não será nenhuma novidade, porque com certeza os seus partidos vão lançar os seus nomes aí, né? Que terão aí nos seus devidos partidos. A gente está aqui preparando uma análise, né, uma análise antes desse processo, essa janela se fechar e também esse período, né, de mudar aí de partido também para alguns candidatos. Graças a Deus, Rogério, só te interrompendo, nós tivemos um governador em Goiás que fez um trabalho muito bem feito e foi um governador que não perseguiu o prefeito. Isso aí foi, né? O governador, quando foi eleito em 2018, ele tinha apenas 11 prefeitos apoiando ele, de um leque de 246 prefeitos no estado de Goiás, apenas 11 prefeitos apoiou a eleição do governador, o governador atual do estado. E aí o que acontece? Ele não perseguiu nenhum prefeito, ele foi parceria com os prefeitos, levou obras para os municípios, levou ação social, levou o trabalho da UVG para os municípios, através da Gracinha Caiado, né? Então, com isso, deu condição dos prefeitos terem boas gestões nos municípios. E isso, às vezes, Rogério, é uma vantagem que vai credenciar os prefeitos que têm a possibilidade de disputar uma reeleição, de ser reeleito. Porque tiveram a parceria com o governo de Goiás, que deu condição para que esses prefeitos desenvolvessem os projetos e as obras, seja obra de infraestrutura, seja obra na área da educação, dando condição para a educação, a questão social também. Isso ajudou os prefeitos. Então, aqueles prefeitos que aproveitou essa parceria e fez o trabalho, o dever de casa, não terão muita dificuldade para ser reeleito agora. Até porque tem o que mostrar. Porque quando você está no mandato, você tem que mostrar o que você fez, né? E dizer, olha, eu fiz isso até aqui e vou fazer mais se eu tiver a oportunidade de continuar sentado na cadeira. Então, esses prefeitos, todos do estado de Goiás, têm essa vantagem, aqueles que fizeram parceria com o governo de Goiás. Porque o governo de Goiás deu a mão do estado foi estendida nos 246 municípios, dando condição para que os gestores municipais fizessem um bom trabalho. E assim, nós podemos citar, Itumbiara foi assim, Rio Verde foi assim, Cachoeira foi assim, né? Você pega a cidade do Panamá, que é uma cidade pequena também, é uma cidade bonita, você passa lá, o povo está motivado, entusiasmado, a cidade está arrumadinha, sabe? Prefeitura pequena, mas a cidade também é pequena, né? Quanto maior a cidade, Rogério, maior os problemas. Com certeza, né? É verdade. Quanto menor a cidade, menor os problemas. Então, aí você pega Rio Verde também, né? Que teve parceria com o governo de Goiás, praticamente 90% dos municípios de Goiás foi parceiro do governo de Goiás, recebeu a mão do Estado para executar os seus projetos e atender a população de cada município. Isso é muito importante. O governo do Estado realmente foi parceiro de todos os prefeitos do Estado de Goiás. Isso eu acompanhei através da mídia, Rogério, porque a mídia hoje, ela está na palma da mão. Você pega o seu celular e aqui você tem as informações, né? Do que foi feito, do que não foi feito, o que pode melhorar, o que não pode melhorar, quais os projetos que estão em andamento. Então é muito fácil hoje a questão da comunicação. E isso facilita na pré-campanha e também na campanha, né? É isso aí. Então tá aí, a gente também vai falar aqui um pouco também, a nossa querida cidade também vizinha aqui, a cidade de Araporã. A cidade de Araporã, que a prefeita atual é a prefeita Renata, que agora não pode disputar mais o processo eleitoral, porque já é seu segundo mandato, né, como prefeita. Com certeza terá um nome aí, né, com certeza articulado aí pela prefeita Renata, que é uma prefeita que fez um trabalho brilhante na frente da prefeitura de Araporã, e destacou muito também no cenário político a prefeita Renata, e com certeza ela dará continuidade com o nome, com certeza, aí que possa surgir nas eleições de 2024 em Araporã, que vai dar essa continuidade, esse trabalho bem feito aí pela prefeita Renata, né, Dionildo? Na verdade, eu conheço a Renata, Rogério, desde quando Araporã ainda não era município.
Mas a Renata, quando foi emancipado, o distrito de Araporã veio a ser uma cidade, um município. Na época, então, agropecuarista Valdir Inácio foi que trabalhou, né, para fazer de Araporã uma cidade, um município. E a Renata, desde aquela época, ela já foi eleita vereadora, e a Renata era uma pessoa que sempre trabalhou no legislativo, né, em parceria com a população, correndo atrás, junto com o deputado estadual e federal, para buscar recursos para o município. Então ela fez o dever de casa. Depois ela lançou-se, né, num desafio que as pessoas acreditavam que ela não seria eleita. Ela foi eleita prefeita de Araporã, foi reeleita, e agora sim, eu fiquei sabendo que ela tem um nome, né, de uma pessoa que ela vai lançar como candidato, pré-candidato, depois candidato, e realmente, com o apoio dela, essa pessoa deve chegar ao êxito. Que fez um trabalho brilhante. Ela fez um trabalho extraordinário também, né? Você pode falar Araporã antes de Renata e Araporã depois da Renata. Só aquele lago que ela fez lá foi uma obra extraordinária, uma obra belíssima, né? E também é aquilo que eu falo para você, Rogério. O município é pequeno, então é fácil de arrumar também, né? Com certeza. E o município é pequeno. Então a arrecadação boa. A arrecadação era muito boa, mas eles perderam agora, no início desse ano, perdeu praticamente mensal 1,5 milhão. Então já dá uma diferença aí. Então aí ela perdeu essa arrecadação, né? A gente não sabe se o governo federal vai recompor isso, vai compensar com outras coisas, com crédito federativo, a gente não sabe disso. Mas que a gente não acompanha os detalhes, né, da questão fiscal da cidade de Araporã. Mas eu acredito que não foi só Araporã, porque eu conheço também o prefeito da Cachoeira de Minas, né, e ele havia falado comigo que ele perdeu 1 milhão também, mensal, né, na arrecadação da prefeitura de Cachoeira de Minas. Isso faz uma diferença muito. Então, isso faz uma diferença quando, Rogério, você pega um município do tamanho de Araporã e Cachoeira de Minas, e Centralina também, que está muito próximo de nós aqui, eles dependem exclusivamente do FPM, né, o Fundo de Participação do Município, e os convênios com o governo federal. E quando há, e o ICMS, né, que é normal, todo município tem a sua cota de receber. Mas aí o que acontece? Quando há alguma mudança, né, na questão da tributação e da lei tributária, os municípios pequenos são os mais atingidos. E aí, se você pegar dos 5.500 e tantos municípios brasileiros, 80% é pequeno município. Exatamente. 80%. Né? A gente vai falar agora também, e já falamos em Araporã, então vamos falar de Centralina. E o doutor Oscar, será que é candidato à reeleição lá? Como é que tá lá? Não chegou para mim informações ainda sobre Centralina, mas eu creio que o doutor Oscar será candidato à reeleição lá. Com certeza. Eu tenho acompanhado também um trabalho bonito, o trabalho dele. Primeiro, ele também já tem outra vantagem. Ele, na verdade, quando eu disse que o prefeito de Itumbiara tinha uma vantagem, porque ele tem um mandato, e o de Cachoeira, ele está sentado na cadeira e tem um mandato e tem um serviço prestado, já o prefeito de Centralina, ele tem duas vantagens. A primeira vantagem, Rogério, ele é médico. E a segunda vantagem, ele é prefeito atual. Então, nada vai tirar o doutor dele. Não, porque quando ele, ainda como prefeito, ele continuava fora do horário de expediente na prefeitura, atendendo a população. E ele é aquele médico que vai atender na residência lá em Centralina. Ele vai à noite, final de semana, feriado, ele está atendendo o povo e prescrevendo medicamento, e às vezes ele até dá o medicamento, entendeu? Porque ele ajuda as famílias mais carentes. Cara, nem sendo prefeito, né? Exatamente. Exercer a função. Então, ele continua exercendo a medicina. E isso ajuda, porque isso aí já é um meio dele conquistar as pessoas, das pessoas passar a amar. Na verdade, o caso dele lá específico, como prefeito, a população é apaixonada nele, porque ele vai nas residências resolver o problema, né? Além dele ser o gestor municipal da cidade, ele é um médico, né? Então ele cuida da saúde das pessoas também, atendendo como médico. É um público diferente, né? Os idosos, né? Então eu acredito que ele também, além de ter essas duas vantagens na reeleição dele, ele fez o dever de casa. Então agora cabe à população também fazer o julgamento, né? De analisar, olha, nós vamos continuar com ele, então vamos votar, né? Porque o que define se a pessoa vai continuar ou não sentado na cadeira é o voto, né? É o resultado do trabalho apresentado. Então, o que ele precisa? Ele precisa de comunicar isso muito bem com a população e dizer, olha, até aqui eu fiz isso, daqui para frente eu vou fazer isso.
Agora a gente já temos 2 municípios aqui que a história é diferente, como o caso de Goiatuba, que é o prefeito Zezinho, que agora também não pode, né, ser mais candidato à reeleição lá no município de Goiatuba, que com certeza isso abre uma brecha, né, para que terão nomes aí que possam surgir. Em todos aí os bastidores também já corre aí o nome de um ex-prefeito que fez um pré-lançamento aí da sua pré-candidatura essas semanas anteriores, que realmente Goiatuba está numa expectativa muito grande, porque a pergunta né, quem será aí o nome, né, que o prefeito Zezinho possa lançar ou possa apoiar em Goiatuba. Goiatuba também é um caso, é uma cidade que eu conheço bem, que eu sempre vou em Goiatuba, né, passo por Goiatuba, vou especificamente em Goiatuba. Conheço também o passado, né, anteriormente ao Zezinho. O Zezinho realmente, você está falando do prefeito atual, e aí eu falei que não ia citar nome, acabei citando o nome dele porque você citou. Mas o prefeito de Goiatuba, o gestor municipal, ele fez também o dever de casa. Cabe agora à população fazer o julgamento de quem que ele vai indicar, né? E talvez ele tenha êxito também, porque ele está sentado na cadeira. Então, uma indicação e um apoio e uma bênção de quem está no poder sobre um pré-candidato, né, que não está na cadeira, mas que quer disputar a eleição, isso ajuda muito, Rogério. A transferência de voto, para a pessoa não transferir nada, ela transfere uns 20%, sabe? 30%. Tem isso também, né? Então tem isso, né? Agora, quando a pessoa é realmente consagrado pela população, ele consegue transferir até 50%, 60% dos votos. Mas mais do que isso, também não transfere, não. Né? Verdade. Por mais que a pessoa seja realmente... ela não vai conseguir. Porque a pessoa fala, não, eu voto para ele, mas por candidato dele eu já não voto. Por um motivo ou outro, acaba dizendo que não vota. Mas Goiatuba também tem essa possibilidade, né? Porque tem essa vantagem. Né? O prefeito atual está sentado na cadeira, fez o dever de casa e cabe à população fazer o julgamento agora do candidato que ele indicar, né, numa pré-candidatura e depois numa candidatura a prefeito, para administrar aquela cidade belíssima que é a cidade de Goiatuba, cidade bonita também. Outro município também é Panamá, né? Panamá que também o atual prefeito, ele não pode concorrer ao pleito eleitoral como candidato à reeleição à prefeitura, que é o Zé William, né? Que é o prefeito lá, faz um trabalho brilhante também na frente da prefeitura de Panamá e com certeza terá aí o nome, né? Ou com certeza terá aí opções de alguns nomes para a pré-candidatura a prefeito de Panamá. Panamá é outra cidade com o Zé William. Então, eu até tinha dito já sobre Panamá, né, que eu passo sempre ali também, quando eu vou a Goiatuba, eu passo por dentro justamente para ver Panamá, que é a cidade da fé, né? Então tem a festa lá, agora no meio do ano, tem a festa Divino Pai Eterno. Então, às vezes, a gente acaba passando por lá. Mas lá em Panamá também, no passado, eu tinha uma tia que morava lá, então eu sempre ia no Panamá. É uma cidade que a gente passa a gostar. É uma cidade também pequena, Rogério, igual eu falei, cidade pequena é fácil de cuidar, né? Com certeza. Ah, o recurso é pequeno. Tá, mas a cidade também é pequena, é fácil de cuidar. Então, ele fez, eu acredito que ele deve ter feito o dever de casa por ter sido reeleito, então ele fez o dever de casa. E a população deu a chance dele ser reeleito. Ele foi reeleito, termina o mandato agora, mas ele deve indicar alguém, né? E quem ele indicar, cabe também à população fazer o julgamento, né? Dizendo, olha, eu não voto, eu voto para você, mas para fulano que você está indicando, eu vou votar, não vou votar, cabe a pessoa analisar. É uma cidade também da região sul de Goiás, uma cidade importante para Itumbiara, Rogério, sabe por quê? Porque nós dividimos com Goiatuba, né? Com certeza. A população de lá, às vezes, vem aquecer o nosso comércio aqui, né? Fazer compra na cidade de Itumbiara, vem estudar na cidade de Itumbiara, nas nossas universidades aqui. Eu costumo dizer que Itumbiara é uma grande metrópole, né? Porque ao nosso redor aqui, num raio aí de 100 quilômetros, tem aqui praticamente 23 cidades que abastecem e se movimentam o nosso comércio aqui na cidade de Itumbiara. Com certeza. E também tem muito estudante dessas cidades que vem estudar no município de Itumbiara, nas nossas universidades que tem aqui. Vem fazer os cursos que é disponibilizado aqui. Então isso é muito importante, né? Itumbiara, na verdade, ela é acolhedora. Ainda mais agora, com a instalação do hospital regional na cidade de Itumbiara, né? Então essas pessoas das cidades vizinhas acabam vindo tudo para cá para atendimento de complexidade, e agora, pela regulação que passou para a mão do Estado, tem pessoas que vêm de qualquer parte do Estado, né? Se for regulado para Itumbiara, vem para cá.
Eu já tive conhecimento de vários casos de atendimento médico de alta complexidade que veio para a cidade de Itumbiara. Recentemente veio um senhor de 82 anos, que caiu, bateu a cabeça e veio fazer cirurgia da cabeça aqui com o Dr. Carlos Eduardo. Inclusive a minha filha foi convidada para acompanhar essa cirurgia no São Marcos. A cirurgia começou mais ou menos meia-noite e terminou 3h30 da manhã. Né? Então, é interessante. Itumbiara é importante, essas cidades ao nosso redor aqui. Ok. Estamos aí chegando aos minutos finais aqui do nosso bate-papo aqui no nosso programa. Luiz, foi muito importante a sua participação com a gente aqui. Nós já estamos 1 hora já que nós estamos aí com o programa no ar, né? O assunto eleições 2024. Eu agradeço muito aí a sua participação e vou precisar muito aí, né, das suas análises aqui também, né? A gente que vai estar aí a partir de hoje até o dia 6, né, que a gente fecha aí né, o período aí de filiações de candidatos, de pré-candidatos em partidos, e a gente vai estar, até esse período, a gente vai estar aqui discutindo sobre esse cenário, né, esse cenário que encerra dia 6, né, com o período de filiações aos partidos aqui no município de Itumbiara e também nas regiões, para a gente analisar lá no finalzinho como ficará aí o cenário político nos municípios como Itumbiara, Cachoeira Dourada, Goiatuba, esses municípios que a gente citou aqui na nossa programação, como ficará aí o cenário e também com as cogitações de alguns nomes que chegarão aí, pode gerar também algumas novidades, alguns nomes aí, alguns partidos, que a gente vai bater aqui aquele bate-papo super bacana também, e também nomes, né, que poderão fazer a diferença aí em alguns partidos, e assim a gente preparar esse cenário para o período eleitoral que já com certeza estará chegando aí. Também está chegando agora já o período que aqueles pré-candidatos que estão aí em cargos como diretor, secretários e tal, tem que estar afastando também para devido aí esse sonho, né, de ser um pré-candidato aí pelo seu partido. É outra análise também que quem está aí nesses devidos cargos, né, cargos públicos, assim por diante, tem esse processo também de afastamento aí dos seus devidos lugares, né, Dionísio? Verdade, Rogério, bem lembrado, porque quem ocupa cargos como agente político, que são os secretários e diretores de departamento municipal, tem que deixar o cargo 6 meses antes da eleição. Como a eleição é dia 6 de outubro, então dia 6 de abril agora é o prazo limite para a pessoa desincompatibilizar do cargo, quer dizer, se ausentar do cargo, pedir exoneração do cargo, sair do cargo, para poder ficar livre, né, para poder fazer a sua pré-campanha e depois a campanha e ser candidato a vereador. Isso para secretário e diretor de departamento municipal. Em outras situações, por exemplo, se a pessoa é servidor público, né, aí é 4 meses, né, que ela vai ter que sair, se ausentar. Ela não ocupa cargo de direção, aí ela pode se ausentar. No seu caso de também você é comunicador, locutor, apresentador de mídia, seja mídia tradicional ou mídias de redes sociais, 90 dias da eleição tem que afastar também. Então os radialistas, os locutores, apresentador de televisão, apresentador de blog na internet, 90 dias. Quer ser candidato tem que largar em 90 dias. Então isso é importante você ter colocado, e dia 6 é o prazo limite, né? E depois do dia 6, Rogério, aí tem como a gente fazer análise já, né? Já prevendo alguma coisa. Porque, né, na verdade, quem é diretor e quem é secretário e afastar nesse período já sabe que ele tem a pretensão de ser um pré-candidato, né? Então, assim, não tem nada a justificar, né? Porque como que eu estou empregado, né? E eu vou se isentar do meu cargo, qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é, com certeza, conforme a lei, né? A gente vê que houve uma alteração também, né, Dionísio? Porque, se eu não me engano, nas eleições anteriores, secretário, que era o momento justamente para ele sair fora do seu cargo, porque nas eleições anteriores, eu creio que diretor não era essa época, não. Acho que era 3 meses, né? Era. Na verdade, é que quando mudou a legislação, eles acabaram incluindo o diretor junto, porque eles consideraram que o diretor tem os mesmos benefícios do secretário. Então teria vantagem, né? Então teria vantagem, porque ele tem poder de comando, né? Ele tem uma equipe sob o comando dele. Então ele poderá influenciar, né, através das decisões dele e tal, vantagem, né, no caso pessoal. Então houve essa mudança, né? Por isso que foi incluído a questão do cargo de diretor também. O que você vê sobre essa questão aí? Eu acho que a lei tá certa, né, Dionísio? Porque, na verdade, o secretário ele sai aí do seu cargo,
aí tem lá um diretor que ele é um pré-candidato a vereador. Né? O secretário ele sai, ele perde o comando daquela pasta ali, e o diretor ele toma conta de tudo, né? Exatamente. E aí ele, com certeza, o secretário fica fora do processo e ele fica sozinho comandando ali a pasta e com certeza ele tem essa vantagem sim, né? Na verdade isso é para dar isonomia, né? Para todas as pessoas, para ninguém falar assim, fulano, por ele ocupar o cargo público, uma canetada dele, uma decisão dele vai beneficiar aí 50 pessoas, 100 pessoas. E aí essas pessoas vão ficar com isso na consciência que tem que votar para aquela pessoa. Então, se você tira essa pessoa nesse período, ela não vai ter condição de fazer isso. Ela não vai ter esse instituto da possibilidade de ajudar as pessoas através de uma canetada, de uma decisão do cargo que ela está ocupando como diretor. Né? Então tá aí. Olha, gente, estamos chegando aqui ao final de mais um programa Bate-Papo com o Presidente. Dionísio, muito obrigado pela sua participação. E a gente vai precisar muito aqui dos seus, dos seus detalhes, as suas decisões também, suas posições como um cara técnico, estudando aí também a política com a gente. E com certeza a gente terá aí nos próximos dias uns cenários já praticamente mais abertos, para a gente possa falar aí sobre esses nomes de pré-candidatos que chegarão aí em devidos partidos e também como ficará aí as federações, como ficar aí todo o processo eleitoral, porque já também os diretores e secretários estão afastando e a gente vai ter aí mais ou menos uma janela mais ou menos mais aberta para a gente analisar aqui como ficará aqui o cenário político na cidade de Itumbiara e também nos municípios goianos. Muito obrigado pela sua participação, Dionísio. Eu te agradeço, Rogério, agradeço toda a sua audiência e dizer que eu estarei sempre à disposição e que Deus abençoe todos nós. Aí, vamos chegando aqui ao final de mais um programa, que Deus abençoe vocês, prometendo voltar amanhã é sábado, e nós vamos estar aqui a partir das 15 horas, eu estarei aqui com o programa Bate-Papo com o Presidente Rogério Costa, com mais novidade do que acontece no cenário político da nossa cidade, da nossa região, e o que acontece também aqui na cidade de Itumbiara. Lembrando que no domingo, terá aí também o desfile de Páscoa. Chegou a informação para nós aqui, viu? Terá o desfile de Páscoa aí. A Prefeitura Municipal de Itumbiara mandou aqui o convite, Então, dia 31, domingo, terá aí o desfile de Páscoa a partir das 17 horas ali, na saída da Praça Sebastião Xavier e descendo ali pela Paranaíba e descendo ali próximo ali à antiga Prefeitura. Com certeza o palco será montado ali em frente, à antiga Prefeitura, para esse desfile de Páscoa, as informações que chegou pra gente aqui, e a gente manda aí ao finalzinho do nosso programa pra galera que tá ligado conosco aí. Olha, uma boa tarde para vocês, que Deus abençoe, um bom almoço, e até o próximo programa, Dionísio? Com certeza vamos estar aí. Um abraço a vocês. Identificação. Rádio Cidade RC TV News. Uma organização da Associação Cultural Comunitária dos Amigos dos Bairros de Itumbiara. Situada na Rua A, número 60, no bairro Dom Veloso. Direção-geral, Rogério da Costa Oliveira.